Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações. Este curso que começa agora é um curso de exercícios CESP. Nele se compreende a gramática, a interpretação de texto e a redação oficial. Então, para você que comprou o curso de gramática aqui no Aula Móvel, este é o curso seu de exercícios. Começa agora. Para você que comprou o curso de interpretação de texto, este começa agora, o curso de exercícios. E para quem comprou a redação oficial, o seu curso também é este. Sabe por quê? Eu não farei distinção aqui entre gramática, interpretação de texto e redação oficial. Cai dessa maneira na sua prova, cai misturado na sua prova. Item a item, questão a questão, é o que nós vamos resolver aqui. Esquece de tentar aprender a língua portuguesa como um todo, sem aplicabilidade nas provas. Aqui nós vamos aprender a passar na prova. Você não quer saber a língua portuguesa? Você quer saber quais os conhecimentos que eu preciso ter para passar nas provas de concurso público. E é isso que eu venho oferecer nesse curso para você. Este curso de exercícios CESP compreende gramática, interpretação de texto e também compreende redação oficial. Se você não tem a teoria, não se preocupe, eu vou explicar um por um dos itens a contento. Se você já comprou a teoria, parabéns, você vai ter toda a gama de língua portuguesa, gramática, texto e redação oficial como base para você fazer esses exercícios. Vamos lá? Olha só, primeira coisinha na sua cabeça, eu coloquei aqui a prova inteira, eu não, a nossa colaboradora Laiane, cozinheira gastronômica, ela colocou aqui pra gente, sabe fazer uma lula como ninguém e ainda quer provar isso pra mim. Vamos lá, vai ser testada, hein, Lai? Olha só, ela colocou nos slides aqui pra gente todas as provas, quebrou os PDFs das provas, colocou as provas aqui para que a gente possa estudar juntos. Vamos começar? Vamos lá? Vem comigo aqui na provinha que eu vou dar para vocês. Primeira provinha, se eu não me engano muito, BRB. Põe lá para mim. Olha lá. Prova BRB CESP. Últimas provas, hein, gente? Vamos lá. Olha o texto. Eu vou ler com vocês, vocês vão ler comigo. Não vai ficar muito ruim, não. Pode ficar tranquilo. Há relatos de que sistemas financeiros existem desde a antiguidade, quando os fenícios já utilizavam diferentes formas de efetuar pagamentos, como os documentos de crédito. Tá vendo esse 4 aqui, ó? Esse 4 é a linha. Nós deixamos a linha por um motivo bem simples, porque lá eles vão pedir a linha e aqui a gente já sabe mais ou menos em que linha está cada expressão que ele quer, para a gente não se perder. No entanto, foi somente no século XVII que os bancos se estabeleceram com o lançamento do dinheiro de papel, ou papel moeda, pelo Banco de Estocolmo. Nessa época, diversos países europeus começaram a produzir sua própria moeda. Outros tipos de bancos surgiram a partir do século XIX, quando o progresso econômico provocado pela Revolução Industrial contribuiu para a criação de um banco para a indústria, cuja função era mobilizar grandes somas de dinheiro para auxiliar o desenvolvimento desse setor. Hoje, o sistema financeiro de um país é controlado pelo seu Banco Central, que tem a função de emitir dinheiro, captar recursos financeiros e regular os bancos comerciais e industriais. A fonte desse texto é do brasilescola.com, beleza? E ele foi adaptado, usado pelo CESP na prova do BRB. Repara, com relação às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Emprega-se a vírgula logo após a expressão emitir dinheiro, na linha 15, para separá-la de outras de mesma função sintática, que compõem uma enumeração. Bom, vamos lá devagar. Quando eu disser para você que existe termo de mesma função sintática ou enumerados, na pontuação que ele está pedindo, ele está perguntando para você se aquela vírgula serve para separar isso. Na verdade, você não precisa de mais coisas a não ser voltar ao texto na linha 15 e reparar se, naquele momento, aquela vírgula separa uma enumeração ou termos de mesma função sintática, que acaba sendo a mesma coisa. Põe lá para a gente ver, vamos lá. Se eu disser assim para você, olha só, hoje o sistema financeiro de um país é controlado pelo seu Banco Central, que tem a função de emitir dinheiro, captar recursos financeiros e regular os bancos comerciais e os industriais. Se você vier comigo, eu vou mostrar para você o seguinte, ele está perguntando desta vírgula aqui, função de emitir dinheiro, primeira função, captar recursos financeiros, segunda função, regular bancos comerciais e os industriais, terceira função. Essas três funções
significam dizer que elas estão enumeradas, que são 3 funções que o Banco Central tem, e estão, claro, também com a mesma função sintática. Estão ligadas ao termo função. Se todos são ligados à palavra função da mesma maneira, função aí é um substantivo sem ação, essa enumeração aqui da mesma função sintática. Portanto, este item aqui é um item correto. Nós vamos escrever aqui, ó, correto. Aliás, esta aí é uma das regras do emprego da vírgula normalmente, da pontuação, não é isso? Emprega sua vírgula logo após a expressão tal para separá-la. Lembre-se que ele não está perguntando se ela é facultativa, se ela é obrigatória ou proibida. Ele apenas pediu para que você visse se tem ou se vai separar de termos de mesma função sintática que compõem uma enumeração. Correto? Já na questão 2, o emprego da partícula se em se estabelecerem indica que o sujeito da oração é indeterminado. Gente, só uma dicasinha. Quando estiver no plural, ele já não pode ser indeterminado. O item já é errado. Olha só, eu nem sei qual é a frase, onde ela se encaixa, como é que ela funciona, mas eu sei que se o verbo está no plural, o sujeito não pode ser indeterminado. Tudo bem? Porque existe uma regrinha, uma tabelinha, que eu dou na minha aula teórica. Você que não adquiriu a aula teórica, é bom me fazer mais rico, mas se fazer mais sabedor também, de fazer com que você entenda a partícula C de uma maneira bem específica, bem tranquila, para poder passar em concurso público. A partícula C, ela se divide basicamente em 4 elementos. Esses 4 elementos são, vou botar aqui, C, pronome. Eu posso ter um C, indeterminação do sujeito, que é esta a pergunta, parte integrante do verbo. Eu posso ter partícula passivadora e eu posso ter reflexivo. Para você que já viu, fala, pô, professor, mas eu já vi isso aí. Eu sei que você já viu, mas presta atenção. Se você não lembrou desse detalhe, era bom que a gente veja de novo. Não é verdade? Se você não lembrou desse detalhe, está na hora de lembrar. Se eu disser assim para você, então, quando o sujeito age e eu não consigo determinar quem ele é, ou seja, o sujeito é indeterminado, o C é indeterminação do sujeito. Quando o sujeito age, mas eu consigo colocar um ele ou um eles na frase, é parte integrante do verbo. Quando o sujeito sofre a ação, a voz é passiva, portanto, partícula passivadora. Quando o sujeito age e sofre a ação, eu tenho a voz reflexiva, portanto, o C também vai ser reflexivo. Com 2 detalhes. Primeiro detalhe, aqui o principal que a gente está vendo, que é na terceira pessoa do singular que isso acontece, quando a gente está falando de indeterminação do sujeito, porque ele não tem com quem concordar. E a partícula passivadora não pode ter preposição. Baseado nisso aqui, se você voltar comigo à linha 5 e perceber qual é o elemento de estabelecerem que eles querem, repara, olha lá, ó, na linha 5 ele diz assim, no entanto, foi somente no século 17 que os bancos se estabeleceram. Repara, os bancos se estabeleceram. Para quem sabe, só de olhar no plural já não é indeterminação do sujeito. Mas se você for esperto, bancos é sujeito, gente. Se bancos é sujeito e eu sei quem é o sujeito, o se não pode ser partícula passivadora. Aí vem aquela pergunta que vocês têm que fazer. Tá, e o que ela é então? Olha para banco e vê se ele age. Ele se estabelece. Não é verdade? Beleza. Então, foi somente no século tal que os bancos se estabeleceram. Eles estabeleceram eles mesmos ou eles simplesmente se estabeleceram? Eles só agem. E se ele só age, isso aqui é parte integrante do meu verbo. Vamos voltar lá? Eu vou criar a frase aqui, ó. Os bancos se estabeleceram. Tá no plural. Já não pode ser índice de determinação do sujeito. Já não posso ter sujeito indeterminado. Mesmo porque o próprio sujeito está na frase, é bancos. Ele age apenas e eu sei quem é. Então esse se é parte integrante do verbo, tornando o item errado. Tudo bem? Item errado. Na questão de número 3, outra questão de pontuação. Ele diz assim, a vírgula empregada logo após de
nessa época, isola adjunto adverbial de tempo antecipado. Se a gente for lá ao texto, você pode perceber que quando ele nem sei qual é. Ah, tá aqui. Nessa época, ó, linha 6 e 7. Tá aqui, ó. Nessa época, diversos países europeus, vamos à regrinha básica, quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, o que aparece para mim? Sujeito, verbo e complemento. Eu tenho a ordem direta. Quando qualquer coisa que atrapalhe essa ordem apareça, eu vou marcar isso com vírgula. A gente chama de deslocamento dos elementos. Nessa época, é um adjunto adverbial de tempo. Não é verdade? Que está deslocado, ele devia estar no final. Complemento compreende objeto direto, indireto e adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial está deslocado porque ele está no começo. É como se ele fosse esse elemento aqui. A gente vai marcar verdadeiro e eu vou apagar isso para não ficar tão bagunçada a sua vida, colocando lá no slide responsável pelo item. Tudo bem? Então, emprego de nessa época, eu tenho o sujeito, o verbo, é a quebra da ordem natural da frase, da ordem direta, e os complementos que compreendem o objeto direto e o indireto e o adjunto adverbial. Se o adjunto adverbial estiver compreendido antes, nós vamos marcar essa interrupção da ordem direta por meio de vírgula. Tudo bem? A vírgula vai fazer parte. Como está escrito lá, nessa época, começando a frase, então a vírgula separa realmente um adjunto adverbial com função temporal do resto do adjunto, do resto da frase. Tudo bem? Belezinha? É verdadeiro o item, nós vamos escrever aqui correto. Correto. Beleza? Próxima questão é a de número 4 e ela diz assim: preserva-se a correção gramatical do período ao se substituir cuja por cuja a ou por da qual. Quem já é meu aluno vai perceber uma coisa, já está errado, não preciso nem pensar muito. Eu já estou te falando, para a gente fazer prova de concurso, você não precisa de muita teoria, você não precisa do português completo, você precisa de um detalhe, você precisa de um conhecimento, você precisa de fazer exercícios para entender como é que funciona o mecanismo da língua portuguesa. E isso faz com que você acelere o seu momento de fazer a prova, que faça a prova com mais segurança, com mais rapidez, com mais foco, sem se preocupar com detalhes que não deveriam preocupar você mesmo na hora da prova, tudo bem? Esse é o caso do cuja a. Põe lá para mim, a gente vê. Cuja a não existe. A primeira determinação do cuja que a gente tem para uso do cuja e os seus afins, vamos colocar assim, cujo, cujos, é que, primeiro, não se usa com artigos. O artigo já está no próprio elemento. Se é cuja, já é cuja a. Este a já vem do artigo da próxima palavra. Se fosse masculino, seria cujo. O segundo tópico é não se usa sem estar ligado a substantivos. Então eu tenho que ter substantivos para que isso aconteça. Repara, com e sem. No terceiro tópico, importante também, sobre o uso do cujo, já vou colocar aqui, não se troca por nada diretamente. Diretamente, o que eu estou te dizendo aqui é sem alterar a frase inteira. Não se troca cujo, cuja, por, que, qual, quem, quando, não sei o quê. Não interessa, não se troca por nada se for diretamente. Ele vai ter que, para trocar, refazer a frase. Também está errado. Nem voltei a frase. Eu nem precisei voltar ao texto. Deixa seus concorrentes, outros alunos de outros professores, voltarem, testarem, né? Vamos voltar lá para a gente ver como é que seria o teste, mas já sabendo que é errado, linha 12. Se eu disser assim para você, olha bem, cuja função era mobilizar, ele está aqui. Já sei que eu não posso usar o a, mas se você colocar, o seu ouvido vai te enganar. Olha lá, ó, contribuição para a criação de um banco para a indústria, cuja a função era mobilizar. Caberia o a, está errado com o cujo, mas caberia no seu ouvido. Se eu disser para a criação de um banco para a indústria, da qual a função era mobilizar, se você colocar o da qual e ler, você vai entender o que o cara está dizendo, mas vai estar errado do mesmo jeito.
Tudo bem? Então a questão é, não volte. Para quê? Na verdade, se já está errado. Belezinha? Vamos lá? Próxima questão, de número 5. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou o tipo de percepção que os brasileiros têm dos bancos no país. É outro texto, para que você não percebeu, nós vamos de novo. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou o tipo de percepção que os brasileiros têm dos bancos no país. De acordo com o Sistema de Indicadores de Percepção Social, para 62,1% da população, a função primordial das instituições bancárias é movimentar e guardar dinheiro, e para apenas 4,5% é emprestar dinheiro. Apurou-se também que 39,5% dos brasileiros não têm conta em banco. Ainda de acordo com a pesquisa, a percepção da relevância da concessão de crédito pelas instituições bancárias é menor nas regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, do que nas menos desenvolvidas, Norte e Nordeste. Economicamente, onde os entrevistados atribuem maior relevância a essa função dos bancos, que é maior relevância de emprestar dinheiro. Bom, julgue os itens de 5 a 8 relativos às ideias e estruturas linguísticas do texto acima. Parcela, interpretação de texto agora, hein? Nós vimos gramática loucamente. Interpretação de texto agora foi a prova que dividiu assim, não fui eu. Parcela significativa da população considera a concessão de empréstimos uma das funções principais das instituições bancárias. Olha, parcela significativa da população considera a concessão de empréstimos funções principais da instituição bancária. Olha o que a gente leu. Ele diz, ainda de acordo, estou na segunda linha da que você está vendo aí, ainda de acordo com a pesquisa, a percepção da relevância da concessão de crédito pelas instituições bancárias é menor nas regiões mais desenvolvidas do que nas menos desenvolvidas economicamente, onde os entrevistados nas menos desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, os entrevistados atribuem maior relevância a essa função. E olha a pergunta, parcela significativa da população considera a concessão de empréstimo uma das funções principais da instituição bancária. Certo ou errado? Correto. Ele não disse quantos, mas ele disse o quê? Que na região norte e nordeste, parcela significativa da população, beleza? Ele não disse que a maioria ou minoria, é parcela significativa da população. Verdadeiro item. Tudo bem? Correto. Não precisa apertar muito, ele está falando no alto, por alto. Na questão de número 6, ele diz assim, de acordo com as informações do texto, a parcela da população brasileira que possui conta em banco é superior à de que não possui. Vamos lá as informações. Apurou-se também que 39,5% não tem conta em banco. Ora, se 39,5% não tem conta em banco, é porque pela conta do professor Pablo Guimarães, ele é o meu auxiliar técnico aqui, é que 60% tem. Se tem, 60% tem, então a gente tem o que aí, gente? A gente tem a maioria nas que tem. Olha a informação que ele te deu. A parcela da população brasileira que possui conta em banco é superior à de que não possui. Correto. Verdadeiro item. É superior, ó. Essa é superior, essa é inferior. Tudo bem? Belezinha? Interpretação de texto pura, simples, normal, comum, corriqueira. De acordo com o texto, a percepção da relevância da função de concessão de crédito das instituições bancárias é menor entre a população do país que habita as regiões mais desenvolvidas economicamente. Olha, a percepção da relevância da função de concessão de crédito das instituições bancárias é menor na população que é o quê? Que habita as regiões mais desenvolvidas. São informações aí, vamos lá? Olha lá o que ele disse, que a percepção da relevância de crédito de instituições é menor nas regiões mais desenvolvidas do que nas menos. Então essa percepção é menor. Olha o que ele disse lá, a percepção é menor entre a população do país que habita as regiões mais desenvolvidas. Verdadeiro,
Correto, a frase é exatamente a mesma de que está aqui, ó. Está aqui, ó. A percepção é menor nas regiões mais desenvolvidas. Tudo bem? Beleza? Tranquilão? Nas regiões mais desenvolvidas. Perfeito. Oitava na peneira. A expressão a pesquisa refere-se ao estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na linha 8, 1 e 12. Claro, porque no texto ele só fala disso. Um estudo realizado. De acordo com o sistema de indicadores tal, não é verdade? Ele diz que a população é assim, assim, assado, vai prestar dinheiro. Apurou-se também, tal. De acordo com a pesquisa, ele só fala de uma pesquisa, que é esse estudo realizado pelo IPEA, ó, Instituto. Então, a gente vai colocar também correto, de acordo com o texto. Tudo bem, gente? Belezinha? Aqui começa um outro texto, passa aqui para mim. No próximo bloco, a gente vai terminar a prova do BRB que a gente está estudando. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá, tamo junto!